Olá pessoal, mais uma vez seja muito bem-vindo à nossa aula de evolução dos conceitos físicos. Então, mais uma vez aqui retomando com vocês, eu, professor Hugo, professor Roberto Aguilar, professor Roberto Lapa e professor Jefferson Eliel, estamos fazendo um compilado de informações para trazermos para vocês ao longo dessa disciplina, ok? O que teremos aqui na disciplina de hoje? Ó, conceituar os elementos da história da matemática e da física são pertinentes para a compreensão da ciência moderna. Nessa aula, teremos como base o número de ouro, Teorema de Fermat e a evolução dos conceitos da óptica. Então vamos lá, gente. Nos encontramos em breve aqui. Número de ouro. O que temos aqui, pessoal? Atuar com o número de ouro e os princípios da óptica eram situações complexas em tempos remotos, pois precisavam cada vez mais avanços para ter uma percepção melhor de como atuar com tais atributos. Sabendo da dinamicidade das situações que envolvem a matemática e a física, traz fortes indícios de algumas perguntas que terão respostas no futuro. Bom, olha alguns conceitos ali, ó. Vamos imaginar situações hipotéticas, tá? Então, assim, ó, primeiro, um estudante questiona o que é o número de ouro. Segundo, outro estudante questiona a evolução da compreensão do estudo da óptica e como responder tais questões. Então, vamos recorrer a elementos históricos, mais uma vez ali, para que a gente consiga estar desenvolvendo elementos ali que dê como ferramentas e bases substanciais para o nosso desenvolvimento e também a nossa evolução. Ali temos, ó, baseando na história e no desenvolvimento de ambas as temáticas, recorrer à forma ao qual se deu a evolução dos conceitos é de vital importância para o desenvolvimento cognitivo temporal por parte dos estudantes, pois ao seguir a linha cronológica de eventos, consegue compreender o desenvolvimento dos estudos das respectivas áreas. E aqui, pessoal, o que é importante que você consiga compreender você tem uma ideia da perfeição, que é o número de ouro, e você tem um desenvolvimento significativo que vem a ver com o avanço da óptica. Então, olha como esses caras vão ter uma grande margem de conceitos para que a gente consiga estar trabalhando e olha como a gente vai estar trabalhando ali com esse desenvolvimento. Por isso, recorrer à história é fundamental e você compreender essa temática e essa dinâmica é de vital importância para que você consiga entender como que essa temática acaba evoluindo com o passar do tempo. Bom, mas vamos lá, mais alguns questionamentos. Ó. Assim vamos atuar com as seguintes afirmações. A primeira, cada um de nós possui uma história. Segundo, nossa história foi e é e será construído ao longo do tempo. A matemática e a física fazem parte da história humana. Então, conforme a gente consegue estar trabalhando com o contexto histórico, por exemplo, da civilização, vinculando com o contexto histórico da evolução dessas partes de pesquisa, então você consegue estar situando o estudante de maneira com que ele consiga ter uma percepção. Assim você está humanizando o estudante perante o conteúdo e aí você já consegue evoluir com esses conceitos para estar tendo toda essa dinamicidade. Então aí você já consegue ter uma margem para estar vinculando esses conhecimentos de maneira com que o estudante esteja atento para estar trabalhando com isso. O importante que temos ali é você estar trabalhando com uma conceituação histórica, buscando referências e mais uma vez reforçando que o estudante faça parte desse processo metodológico. Então temos ali, ó, analisando outras atribuições, podemos evidenciar as pirâmides do Egito, temos o Paternon, que a gente consegue estar trabalhando, elementos esses baseados na geometria e na resistência de materiais, indagando um casamento amplo entre a física e a matemática, deslumbrando assim os elementos somente ao olhar. E olha que interessante, aqui a gente consegue estar vinculando elementos da matemática, trabalhando com a física com a observação. Então, o mundo grego ele trazia muita informação para você estar trabalhando, estátuas, templos, então assim, a evidência visual era muito grande. Por que não aproveitar isso para a gente direcionar para o estudo de certa área, ok? Vamos avançar aqui no próximo bloco, damos sequência mais aprofundada desses elementos. Proporção áurea. Então, olha o que temos ali, pessoal. A pirâmide de Gizé foi construída utilizando a razão áurea. A razão áurea entre a altura de uma face e a metade do lado da base da grande pirâmide é igual ao número de ouro. No Paternon, a relação de aumento da altura do telhado do templo está diretamente associado à razão áurea. Mas o que é essa razão áurea? Assim,
Por que você consegue estar trabalhando com o número de ouro? Isso vem vinculado com elementos históricos ali, com uma ideia da perfeição. Então, quando você tem atributos para estar trabalhando esse dimensionamento, você tem elementos perfeitos que vão estar trabalhando. A matemática foi se consolidando ao longo do tempo por aplicabilidade, mas quando você vincula isso muitas vezes à obra de arte ou construções aí de grande porte, é interessante que além de você ter elementos bonitos e sofisticados, que você consiga ter um detalhe matemático que seja interessante. E esse detalhe interessante é uma abordagem simples que o pessoal acabou pegando. Mas nessa abordagem simples você conseguia pegar que diversas estruturas tinham esse mesmo padrão. Por isso, então, número de ouro que a gente acaba trabalhando, ok? Levando em consideração que o ouro é um metal nobre, que ele brilha, então aí a gente tem essa conceituação do porquê que o ouro foi escolhido, ok? Vamos avançar então. Proporção áurea, número de ouro, número áureo é uma constante real algébrica irracional denotado pela letra grega φ, em homenagem ao escultor Fídias, que teria utilizado para conceber o Paternon e com o valor arredondado de 3 casas decimais de 1,618. Então esse número vai embora, gente, para você estar trabalhando. Lembrando que quando você quer uma precisão cada vez maior, você utiliza muito mais casas depois da vírgula. Então, assim, dá uma noção do direcionamento que você conseguia ter. O que temos como π, que trabalha com infinitas casas depois da vírgula, o número de ouro tem essa mesma tendência. Se o π é utilizado, por exemplo, para lançamentos aeroespaciais, onde você consegue ter uma concepção para fazer um deslocamento daqui até um outro planeta, por exemplo, e você consegue fazer um pouso exatamente no local onde você planejou, então ali você tem que nessa concepção você vai estar usando isso para uma construção até mesmo para as artes. E aí você consegue estar determinando uma proporção e essa proporção acaba sendo permanente, garantindo a evidência de diversas obras arquitetônicas para o mesmo artista, por mais que tenha tido, sei lá, 20 anos de diferença entre uma peça de obra de arte em relação a outra, tá? Avançando aqui, olha o que temos. O número áureo é considerado como um símbolo da harmonia. Dessa forma, diversas construções antigas traziam enraizadas em suas construções esse símbolo da antiguidade. Na Grécia, a Vênus de Milo traz essa relação áurea, sendo ela uma das estátuas que faziam referência à razão áurea. Olha que interessante, como eu disse para vocês, nas artes elas acabam aparecendo estátuas que nem temos ali, por exemplo, uma conceituação histórica muito grande, ela tem também essa proporção. Avançando ali, ó. Estima-se que o escultor tenha dividido o corpo da cabeça ao umbigo e do umbigo aos pés. Como resultado, temos que a medida menor, z pequeno, corresponde a 0,382 e z grande mede 0,618. Somados, então, isso vai dar 1. Utilizando as proporções, olha o que temos. Z grande divididos por z pequeno. E o que vamos ter ali? Ó? Isso é igual a soma desses dois z's divididos então, pelo z maior, e mantendo essa proporção, vamos ter 1,61803398, e aí você consegue estar avançando nessa proporção áurea, certo? Então, a proporção que você tem, só para a gente entender como que funciona, então assim, você pega, imaginando o seu braço, por exemplo, o seu braço inteiro faria, por exemplo, ali o papel de Z. Esse pedaço aqui que vai da sua articulação até a ponta dos seus dedos seria o valor de Z pequeno. Então, se você for pegar e fazer essa proporção, você consegue estar chegando num valor. Da mesma forma, se você pegar a sua perna, você vai ter uma mesma proporção. Então, você consegue estar trabalhando nessa denominação e você chega nesse número áureo, nesse número de ouro. Então, isso foi utilizado como referência por escultores e a partir disso você teve assim, uma explosão artística. A cada vez, além de você ter um direcionamento mais adequado na parte das artes, você tem assim uma matematização muito forte por trás disso aí. Por quê? Buscava-se a perfeição, ok? Avançando mais um pouco, olha o que temos ali. Ó. A representação pode ser definida por intermédio de segmentos de reta DA até B, tendo o D em algum ponto ali, mais ou menos no meio caminho. Como que a gente vai fazer ali? Ó? Dividir o segmento AB por AD, que a gente vai ter, que vai dar uma proporção que seja ali DAD
D até dB, isso vai dar aquela denominação φ que dá aproximadamente 1 mais raiz de 5 sobre 2, e chegamos mais uma vez a essa ideia dessa proporção, 1,61803398 e assim vai-se embora. Então aqui você vai ter que esses elementos acabam trazendo a ideia da perfeição, e por intermédio disso, você já tinha uma conotação matemática, sabia exatamente o que fazer e a proporção a se seguir. Era fazer uma conta, você já tinha a proporção de como está desenvolvendo a ideia do braço, do antebraço, e assim está evoluindo com a sua peça escultural. Óptica no mundo antigo. Bom, olha o que temos aqui. Vamos vincular agora esse lado da nossa aula mais em busca da parte da óptica. Então vamos dar uma olhada ali. Ao estudar a luz, a representação de uma atuação perfeita da natureza se dá pela luz. Ibn al-Hazen foi um apreciador da luz, contribuindo com seus estudos para uma compreensão mais adequada dos fenômenos ópticos, determinando assim que a luz se propaga em linha reta. A grande sacada que Ibn al-Hazen teve foi o fato dele observar as estrelas, e até então o conceito antigo que tinha era que você olhava as estrelas, o raio luminoso saía do olho, avançava até lá e retornava. E ele achava que era muito longa essa distância para fazer essa movimentação instantânea. Isso é o desenvolvimento científico, é o passo necessário para você começar a questionar. Olha o que temos ali. Ó. Como uma cultura adepta a receber informações, existia um grupo denominado como buscadores da verdade, tendo livre acesso desde a atual Espanha até a Índia, reunindo informações e livros. A expansão da ciência islâmica trouxe diversos frutos para o Ocidente, dentre eles o conceito do número zero. Nessa ideia, pessoal, o que acontecia? Enquanto diversos povos não estavam valorizando os escritos antigos, eles buscavam esses elementos, fosse para analisar, estudando e estar se adequando com eles ou simplesmente contrapondo. Então, assim, a ideia de você estar desenvolvendo os conceitos da luz, você tem que ter a livre expressão. E para desenvolver a ciência não é diferente, sendo que a luz é uma parte do estudo da ciência. Então, você tinha que a ideia de fazer essa abrangência, buscar essas informações, era algo inédito, basicamente, nas civilizações, porque assim, você tinha um conceito muito restrito e de repente você começa a viajar ao mundo para buscar livros e informações, era algo diferente. Por isso, nessa época, ali você teve que foi a época de ouro da ciência no mundo islâmico, justamente por causa de todas essas atribuições e trazer essas informações. Então aí você teve uma margem muito grande para estar evoluindo de maneira gradativa. A informação não era só regional, você buscava uma abrangência assim do mundo conhecido, basicamente. E a partir disso, você tinha elementos ali que davam toda a base de suporte para você estar trabalhando e evidenciando então ali o conceito da óptica. Avançando aqui, ó. Pelos caminhos da luz, Isaac Newton atuou de forma ampla em suas pesquisas e, analisando a luz, foi a pessoa que desmistificou o segredo do arco-íris, mostrando que a luz branca pode ser quebrada em 7 cores visíveis, denominadas espectro, que do latim quer dizer fantasma. Pessoal, com um pequeno prisma e uma abertura, por exemplo, na sua casa, um segmento de luz acabava avançando, aonde Isaac Newton pegou com um prisma e quebrou a luz ali. O pessoal fala que temos que a luz tem um arco-íris tem 7 cores. Na verdade tem mais, porém visualizamos 7. Então assim, isso aí você tem cores, por exemplo, ou tipos de onda que a gente não consegue observar. Um exemplo é micro-ondas, que a gente tem ali que a gente não consegue observar, ou o infravermelho, que a gente não consegue ver. Mas não é porque você não consegue ver que aquilo não existe. Então assim, ele vai estar em atuação também. Então conseguimos ter essas adequações. E olha o que temos ali, ó. Assim, os estudos de Isaac Newton deram uma base substancial para a compreensão do que é a luz. Então, mais um passo foi dado. Mas olha o detalhe, o lapso temporal. Saímos lá basicamente do ano 1000, chegamos aqui em 1600. Assim, o grande problema da ciência é que você tem que ela não se dá de certa maneira ali temporal. Muitas vezes o que você tem que um cientista dar um passo agora pode ser complementado 100, 200 anos depois, ok? Então, no próximo bloco a gente vai discutir um pouco mais essas configurações ali. Fibonacci e Fermat. Bom, olha o que temos aqui, pessoal. Caminhando com o número de ouro pela história, a sequência tão utilizada na antiguidade, na arquitetura, literatura e artes em geral, temos então
a sua utilização também foi na Idade Média. Leonardo de Pisa trouxe uma sequência, mas é conhecida como Fibonacci. Então, olha a sequência que a gente vai ter. Vamos tentar entender como que funciona. Eu vou ter assim, a sequência que ela começa a nascer, que é 1. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. E aí você vai somando. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 5 com mais 8, 13. 13 com mais 8, 21. 13 com mais 21, 34. E assim, se você começa a verificar, esse cara começa a fazer o nascimento, ele vai como uma espiral. Ele vai avançando. Isso quer dizer que você vai estar mantendo uma certa proporção no meio desse caminho. Então ele fala ali, ó, tal sequência é relatada como um elo entre a matemática produzida pelo ser humano e a natureza. As sucessivas razões entre o número e seu antecessor vão se aproximando do número de ouro. Então, assim, se você dividir 2 por 1, então você vai ter que vai dar 2. 3 por 2 vai dar 1,5. 5 por 3 já começa a dar um valor mais quebrado, vamos dizer assim, até que você vai se aproximando gradativamente do número de ouro. Então, assim, foi uma forma diferente de você estar contextualizando, mas também evidenciando esse impacto histórico que foi gigantesco. Bom, olha ali, ó, o juiz Pierre Fermat nunca foi um matemático profissional, mas sempre foi dedicado a seu hobby. Segundo a história, do seu interesse veio a leitura de diversos livros traduzidos do latim, dentre eles um que é denominado como Aritmética, de Diófane, com mais de 2.000 anos de conhecimento matemático, sendo sobrevivente do incêndio de Alexandria. Para quem não sabe, uma das maiores complicações que tivemos ali foi o incêndio da Biblioteca de Alexandria. As razões atualmente ali que você acaba vinculando de culpa, um grupo acaba culpando o outro, mas ninguém assume necessariamente o feito. E o que é certo é que muitas das literaturas antigas ali que você tinha como base de referência estavam lá. Talvez 90% da produção mundial estivesse no local. Quem sabe se esses elementos ali não tivessem sido destruídos, como que estaríamos trabalhando atualmente com a ciência? O que já teríamos evoluído a partir disso? Mas vamos lá. Fermat teve 48 proposições feitas, publicada por seu filho 5 anos após seu falecimento. Mas o seu último teorema baseou-se então no teorema de Pitágoras. Olha o que temos ali. Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Porém, olha o detalhe ali, ó, que ele acabou acrescentando. Mas se eu fosse colocar outros expoentes, dava incoerência no resultado. Por exemplo, A ao cubo, ali B ao cubo e C ao cubo, então não dava muito certo essas ideias. Foi comprovado isso? Olha o ano que Fermat viveu. Olha o ano que a gente teve uma comprovação, 3 séculos e meio depois, basicamente. Então, assim, ó, você tem ali essa composição que você acaba trabalhando ali, gente, tem uma justificativa muito ampla. E olha como demorou tempo para você estar justificando esses componentes. É o que eu digo, a ideia do conhecimento científico, ele não começa hoje, amanhã não finaliza. Não, muito pelo contrário. Então, ele pode demorar séculos para ter uma resposta que muitas vezes não é adequada, às vezes é aceitável. E ainda assim, você tem algumas restrições em relação a isso. Mas vamos avançar mais um pouquinho ali, ó. Olha o que temos ali, ó. Segundo D'Ambrosio, olha o que ele nos diz. O futuro da educação não depende de revisões de conteúdos, mas na dinamização da própria disciplina, procurando levar a nossa prática à geração de conhecimento. Tampouco depende de uma metodologia mágica, depende essencialmente de que o professor assumiu uma nova posição, reconhecer que ele é o companheiro de seus estudantes na busca do conhecimento e que a matemática é parte integrante do conhecimento. E olha que interessante nessa frase do professor D'Ambrosio. Então, quando ele começa a estar vinculando isso, então o professor sai da ideia de detentor de conhecimento e ele acaba trabalhando, atuando juntamente com seus estudantes. Isso dá muito mais familiaridade entre o estudante e o professor que vincula o desenvolvimento na disciplina. Quando você começa a estar trabalhando com isso, é onde os autores começam a estar trazendo as suas interpretações, aonde você começa a estar se baseando em elementos, bases estruturais, e a partir dessas configurações você começa a estar diagnosticando elementos de transição, aonde você consegue fazer um vínculo do conhecimento com o estudante. E isso, pessoal, é uma base que você tem ali de maneira experimental. Então, assim, a proximidade do profissional da educação, juntamente ali
com o estudante faz com que você potencialize ainda mais a estrutura cognitiva desse estudante, acelerando ou até mesmo amplificando o processo de ensino-aprendizagem, ok? No próximo bloco a gente volta falando um pouquinho mais da parte de física agora. William Herschel. William Herschel foi um astrônomo alemão naturalizado inglês. Com o tempo, passou a estudar astronomia, varrendo o céu noturno com o maior telescópio da época e realizando pesquisas ao longo do dia. Com suas observações, ficou famoso por sua descoberta do planeta Urano, assim como de duas de suas luas. Então, William Herschel tinha um telescópio dele aproximadamente 18 metros que você tinha, e ele fazia uma varredura basicamente do céu como um todo. Então, ele fazia um deslocamento assim de 360 graus, e aqui você tinha um deslocamento de basicamente 90. Então, você conseguia varrer o céu para onde você quisesse, no momento que você quisesse. Então, o que acontecia? Só que era gigantesco a estrutura, então ele conseguia ter suporte visual para ver o mais distante possível que uma pessoa já poderia ter visto. Antes dele, ninguém tinha visto tão longe no passado, vamos dizer assim, a nível do universo. Ele foi a primeira pessoa que conseguiu ver muito no passado e trouxe diversas fundamentações nessa parte ali, como conhecimento de sistemas binários, que até então não se tinha noção, e aí você já consegue ter interpretações de outras áreas vinculadas então ao conceito da astronomia. Vamos ali então, ó. Assim, na área da óptica, a sua grande contribuição foi ao averiguar qual luz que carrega mais energia térmica, ao comparar as cores vermelha e azul. Porém, em seu experimento, acabou por determinar o infravermelho. Como que foi esse experimento que William Herschel fez? Ele acabou trabalhando ali, fazendo com que um prisma quebrasse a luz, deixando um termômetro na cor vermelha, outro na cor azul, e você tinha um do lado que era o controle, que ele ficava averiguando. Então, quando ele deixou algumas horas ali o experimento ocorrendo, quando ele retornou, ele foi averiguar o que estava acontecendo. Então, assim, ele conseguiu perceber que tinha uma diferença de temperatura entre a luz azul e a luz vermelha. Interessante a nível científico. Só que quando ele foi verificar o controle dele tinha aumentado ainda mais a temperatura. Não sabia-se o que era. Aí, como ele acabou trabalhando uma coisa que estava além do vermelho, ele colocou como infravermelho. E esse é o nome que conhecemos até hoje. Joseph von Fraunhofer. Joseph von Fraunhofer inventou o espectroscópio e descobriu 574 linhas escuras no espectro solar. Mais tarde, foi descoberto que elas eram as linhas de absorção atômica, como explicado por Gustav Kirchhoff e Robert Bronzer em 1859. Essas linhas ainda são chamadas espectro de Fraunhofer em sua homenagem. Ele também inventou a rede de difração e, ao fazê-lo, transformou a espectroscopia de uma arte qualitativa em uma ciência quantitativa, ao demonstrar como alguém poderia medir o comprimento de onda da luz com precisão. Olha o detalhe que teve ali. Ao utilizar o teodolito com um prisma, então ele conseguiu fazer a observação, como Isaac Newton tinha um pequeno orifício na sua casa onde entrava a luz. Joseph Fraunhofer, que ele era um produtor de lentes ali para telescópios ali, então ele na região da Bavária, ele conseguiu estar trabalhando com esses elementos ali de maneira a estar contextualizando cada vez mais essa informação. E conforme ele foi evoluindo, ele fez o prisma se casar com o teodolito, ele conseguiu perceber que a ideia de você fazer algumas observações a níveis da estrela do nosso Sol tinha no espectro eletromagnético, naquelas colorações do arco-íris, algumas linhas escuras. Ele se questionou o porquê daquilo, não sabia necessariamente o que aconteceu, mas demorou basicamente 100 anos para que eles conseguissem determinar o que acontecia. Aquilo era assinatura atômica. Então, assim, se você olha para uma estrela, se você atualmente você olha para uma atmosfera planetária e você vê as linhas de Fraunhofer, você consegue direcionar e saber com precisão de que átomos são feitos aquela estrutura. Então você pode dizer, me diga o que você vê
que eu direi do que é constituído. Basicamente isso que temos ali que equivale às linhas de Fraunhofer. Então ele traz essa concepção justamente para que você consiga ter a evolução da ciência. E quando foi observado o Sol com o teodolito e também com o prisma, foi a vez ou o momento que ocorreu o casamento entre a óptica e a astronomia, ou seja, de uma maneira geral, entre a física e a astronomia, e dessa área nasceu o que hoje em dia é conhecido como astrofísica. Michael Faraday. Michael Faraday usou como base para sua maior descoberta, explicando os fenômenos da aurora ao vincular a eletricidade, magnetismo e luz em sua explicação. Aqui eu quero dar um adendo para vocês ali, que esse experimento ali simplesmente foi fantástico. E assim, e no momento de desespero de Michael Faraday, lutando gradativamente contra a perca de memória que ele estava tendo, ele conseguiu desmistificar um mistério da ciência que ninguém tinha noção de como funcionava. O pessoal brincava muito com ímãs, por exemplo, de malha de ferro, para saber como que funcionava aquela estruturação, mas ninguém aprofundou para tentar entender o que era. Michael Faraday conseguiu entender que aquelas linhas ali, elas estavam ao redor do ímã, e quando você tinha um fio eletrizado, ele estava ao redor também. E nessa ideia, o que ele começou a perceber? Que esses elementos não estavam ali como simples fenômenos que ocorriam naquele momento, estavam no espaço, invisíveis. Nós não percebemos isso, mas o que a ideia de uma bússola acaba apontando para o norte, não é que você vai ter a concepção de estar apontando, ele acompanha as linhas magnéticas que se estendem até lá. Nós nunca tínhamos percebido isso, mas os pombos, as aves, tinham percebido. Então, assim, se você tem as aves norte-americanas que elas avançam para o sul para poder escapar do frio do inverno, elas depois regressam, então elas já têm a noção de detalhamento magnético que o cérebro delas faz, essa equivalência, é da mesma proporção que o nosso cérebro faz a composição visual, então você consegue estar trabalhando com transição da informação. Então assim, inclusive na Segunda Guerra Mundial, pombos correios eram utilizados ali para que você não tivesse informação perdida no meio do caminho. Então a gente usa campo magnético até para comunicação, só não sabíamos disso. Então vamos ver ali o que mais. Albert Einstein, por sua vez, se fez valer dos fenômenos da luz para realizar a determinação da relatividade. E aqui é interessante que foi utilizado até um eclipse solar para evidenciar o efeito da luz que você tinha perante uma gravidade muito elevada. Olha o que temos ali. No século XX, trouxe grandes matemáticos e físicos, como Einstein e Stephen Hawking, avançando nas áreas como cosmologia e astronomia, na estatística também. A ciência física e matemática estão caminhando juntos no desenvolvimento de componentes da informática e eletrônica. Atualmente, é o salto que a gente está trabalhando ali para fazer a procura do computador quântico. Assim, teremos o computador quântico? Possivelmente. Quando? Não tenho ideia, mas os estudos estão ocorrendo para tentar fazer com que esse tempo seja o mais breve possível. A física e a matemática ainda contribuirão muito para a ciência no século XXI. E nessa ideia, pessoal, novas teorias, novos conhecimentos, novas evoluções, novas perguntas, novas respostas farão parte ainda do nosso século, que ainda estamos no começo. Falta ainda quase 8 décadas para a gente concluir esse século. Muita margem para informação, evolução e muita ciência ainda vai ocorrer até o final desse século. Finalizando, aqui, pessoal, nessa aula podemos perceber a atuação do número de ouro e as suas contribuições com o mundo antigo. Também, na parte da óptica, trouxemos a composição desde épocas antigas até as evidências da óptica moderna. E no meio desse caminho a gente foi compreendendo como que a evolução dos conceitos físicos foram e ainda são importantes para o desenvolvimento da ciência. Me despeço de vocês aqui nesse momento. Um forte abraço e nos vemos então em um próximo momento.